Me chamo Anderson Teixeira, estamos aqui em mais um vídeo da série Filosofar é Reação. Vou ser rápido aqui. Tratamos aí de algumas questões no campo da geologia e ainda pegando um diálogo com este campo. Eu falei sobre isso nos últimos vídeos, não sei qual foi, mas um deles eu tratei desse assunto, que foi justamente uma hermenêutica, uma exegese do texto bíblico, quando a gente encontra lá a criação. Então a gente observa o texto bíblico dizendo, né, Bereshit, bara Elohim et hash hamaim et haaretz, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí vemos no versículo 2 o princípio de caos, isso é bem interessante, das cosmogonias antigas. Isso não escapa da sabedoria antiga judaica, que é pré-teoretizada, né, mitizante. Então, quando a gente olha para aquele texto, a gente vai observar alguns fatores, e um fator elementar naquele texto de modo geral, naquele capítulo, é justamente quando aparece ali, por meio da sabedoria judaica, o termo dia. Muitos cristãos, eles não estão errados, mas, como eu te dito, o termo é aberto, então se é aberto a novas possibilidades para uma interpretação diferente do que é interpretado. Quando a gente olha para o termo dia, Deus criou no primeiro dia, criou no segundo dia, muitos cristãos acham que ali é dia a partir de uma perspectiva fisicalista de 24 horas. Só que a gente deve interpretar, pelo menos eu, dias ali como uma perspectiva não literalizada a partir da perspectiva física, mas a partir da perspectiva geológica. Então, justamente olhando para o termo dia, que a gente pode perceber dentro do hebraico que dia ali pode ser eras ou era. Então, o neologismo que você viu no slide, o quadrante eratizante, nasce justamente desta hermenêutica das possibilidades abertas que o hebraico nos dá e um diálogo com a geologia. Então, eu olho para o termo dia. No primeiro dia criou Deus e viu que era bom, no segundo dia criou Deus e viu que era bom, no terceiro dia criou Deus e viu que era bom, e assim sucessivamente. Eu olho para esse aspecto a partir de uma perspectiva geológica. Então aqui é um olhar bem interessante para a cosmogonia da sabedoria judaica. Dito isso, por que quadrante? Porque existem ali 4 princípios quadrante eratizantes. Então, a gente interpreta aí dentro do processo evolutivo, no quaternário, né, que houve um desenvolvimento biótico do ser humano até ele ter consciência de si mesmo. Consequentemente, ele passa a ter consciência do quadrante. O quadrante passa a fazer parte do ser sujeito, né? Então, dentro do processo evolutivo, a gente vai encontrar aí 4 grandes períodos. O primeiro período, historicamente falando, é o período inferior, que é o paleolítico inferior. Aí temos o paleolítico médio ou intermediário, porque está entre o inferior e o superior. Aí temos, consequentemente, o paleolítico superior. E, por fim, o neolítico, que é o período onde o ser humano atinge o ápice da consciência intencionalizada, é onde o ser humano passa a ter de fato consciência de círculos de latência, onde o ser humano passa a perceber que sabe que sabe. Então a questão interiorizada, né? nem externa, mas interna, né? A questão do Homo sapiens sapiens, que ele sabe que sabe que sabe, e ele passa a ter consciência enishamaziana, ou consciência de imortalidade, né? Ele passa a perceber que ele constrói a partir de suas perspectivas, dependendo aí do contexto geográfico, né? Por exemplo, a gente vai observar várias e várias narrativas míticas, religiosas no contexto da antiguidade, perpassando aí aspectos monoteístas e politeístas, né? Isso é bem interessante. Mas a questão do primeiro princípio está lá. Consequentemente, também a gente vai encontrar isso na sabedoria judaica, porque o judaísmo é um desenvolvimento ali dentro do processo da antiguidade, né? A gente não pode esquecer desse fator muito proeminente. Então, dito isso, a pré-historicidade, vamos dizer assim, né, possui 4 grandes períodos, ou 4 grandes eras aqui dentro do sentido de desenvolvimento do processo de seleção natural, ou seja, a teoria da evolução com a pegada teísta, isto é, com a pegada dirigida, porque Deus, o Ser Supremo, o ato puro, dirigiu o processo evolutivo, né?
Ah, Anderson, como fica Adão, a humanidade, ou Adão e Eva? A gente vai entrar nesse assunto, não hoje, mas a gente vai entrar nesse assunto. Eu vou trazer aqui alguns pontos de vistas bem interessantes para a gente poder pensar isso, sem cair aí em demonizações, muito menos ficar preso ao fundamentalismo, né? Mas buscar aí o meio, buscar uma análise que não nos torne anticientíficos e nem cientificistas. Esse é o grande problema. Existem aí dois extremos: o anticientificismo e o cientificismo. São dois extremos que a gente vê reinando aí, né? Então são dois extremos que a gente não pode aceitar. E a filosofia nos ajuda justamente a não cair nesses problemas de reducionismos.